Programa falando sobre missões e evangelismo de rua, toda terça-feira a partir das 14 horas. Apresentador Diácono Mauro, coordenação Apóstolo Vanilson Santos. Aqui com o nosso pastor André Felipe, que vai estar fazendo aqui o primeiro comentário desse primeiro tópico aqui da nossa leitura bíblica em classe, o alvo da obra missionária. O texto base é Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 14. E o nosso pastor André Felipe vai estar comentando acerca deste tema tão importante para nossas vidas, desse tema tão extraordinário que vamos estar tratando nesta tarde aqui de terça-feira no programa falando sobre missões e evangelismo de rua. O alvo da obra missionária. Pastor André Felipe. Muito bem, o alvo da obra missionária é sempre alcançar as vidas, alcançar todo o mundo com a propagação da mensagem do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Jesus, ele redimiu todos os homens. A vontade de Deus é que todos venham ao conhecimento da verdade e que sejam salvos. Ele não faz acepção de pessoas, não importa a raça, tribo, etnia ou procedência nacional. Deus, ele ama a todos. Apesar de não concordar com a conduta de todos, Deus, ele ama toda a humanidade e quer que todos sejam salvos. E a incumbência da igreja, não dos anjos ou de qualquer outro ser ou outra instituição, mas sim a igreja que Jesus Cristo estabeleceu na terra, de propagar as verdades da palavra de Deus a toda criatura. Não é uma opção, é uma ordem. Não é se a gente quiser, é uma obrigação. Como o próprio apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Quando ele diz que é imposta essa obrigação, é porque ele é obrigado a fazer. O que é o imposto? O imposto é algo que a gente tem que pagar, querendo ou não querendo. De uma certa forma, ele já está incluso ali no valor final daquele produto, né? Já compra o produto, já está ali o imposto incluído. Se quer a gente queira pagar ou não, já está ali, por exemplo, o ICMS, né? Que é o imposto de circulação de mercadorias e serviços. Ali já está tudo incluído. Você está pagando, mesmo sem saber, você já está pagando, porque aquilo lhe foi imposto. Da mesma forma, é imposto a nós pregar o evangelho a toda criatura. Não é se a gente quiser, é uma obrigação de todo salvo pregar o evangelho a toda criatura, e o alvo é sempre as vidas que se encontram aí perdidas, principalmente onde o evangelho ainda não foi pregado. É uma obrigação da igreja pregar o evangelho, sim. Glória a Deus, é isso aí. E a gente observa, pastor, que esse é o alvo de missões. O alvo, o propósito e o alvo de missões é esse aí. É alcançar essas vidas, alcançar esses que estão, muitas das vezes, esquecidos em meio a uma sociedade, diga-se de passagem, corrompida, né, onde há muitas corrupções, e a gente topa aí com uma boa parte aí que se encontra esquecida em meio a tudo isso. Um povo que se encontra esquecido, um povo que se encontra escanteado pelos cantos. E por que eu digo isso? Porque traçando aqui uma linha de raciocínio, a gente vai ver que o propósito da missão é alcançar essas pessoas. O propósito missionário é alcançar essas pessoas, porque Jesus, ele foi um dos maiores missionários em toda a história. Jesus foi um dos maiores missionários, né, enviado pelo seu Pai, porque Deus, ele é o autor das missões. Deus é o autor, o responsável pelas missões. Tanto é verdade que ele envia Jesus para uma grande obra missionária na terra, uma obra única que nós nunca vamos conseguir executar esta obra de missão que Jesus executou, porque uma vez que ele executou e ainda morreu pela humanidade, então é uma obra única de missões. Apóstolo Vanilson, nós estamos aqui com um tópico bem interessante, né? O alvo da obra missionária. O que o senhor tem a dizer a respeito deste tópico, o alvo da obra missionária? É isso aí. Eu, ouvindo aqui vocês argumentar a verdade bíblica, meu coração ficou aceso lá em Isaías 60. O profeta messiânico Isaías já começou a profetizar algo que era impossível a homens realizar, pessoas humanas realizar.
que é o foco, é almas, vida, seria impossível, né? Um homem natural resgatar outro homem natural da situação que estava. Isaías 60 diz assim: eis que a escuridão cobre a terra e as trevas os povos. Ou seja, o pecado, Satanás com suas obras, né? A semente do mal, os 7 pecados capitais instalados na terra, não havia como ser retirada a não ser por um sacrifício de um só homem, Jesus Cristo, sendo ele Deus. Então, vai cumprir o que Isaías profetizou, que esse povo andava sentado na região da treva, na região da morte, caminhava para o abismo. Mas quando Jesus chega no alvo, que é salvar essa alma, que é salvar nós, a humanidade, Isaías, ele vai relatar bem claro que Jesus veio e ele diz assim: ele é a glória, ele resplandeceu a glória, e todos nós vimos a sua glória. Só assim viemos pegar agora o privilégio de não mais andar sentado na região das trevas, nem na escuridão, né, de morte. Porque Jesus Cristo, ele veio nessa incumbência, ele veio nesse intuito de libertação, né, de desfazer as obras do diabo, nos constituindo Filho de Deus novamente, porque estamos destituídos. E através de Jesus Cristo, Filho de Deus, hoje estamos aqui glorificando a Deus. E esse é o objetivo de Deus. A missão de Deus, única e exclusiva, é almas. Como bem pregou aqui os irmãos. Amém? Isso, muito bem. O propósito, ele é global, ele é universal, né? Ele abrange todo o globo terrestre, onde há uma pessoa. Há um ditado que diz assim, que um coração com Cristo é um missionário, e um coração sem Cristo é um campo missionário. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória, da presença de Deus. Então, a humanidade encontra-se perdida. A maioria das pessoas viram-se as costas para Deus. Há aqueles que até dizem crer em Deus, mas vivem como se Ele não existisse. Porque as suas condutas não condizem com o que eles professam, o que eles dizem. Dizem até crer em Deus, ou até alguns dizem servirem a Deus, mas o seu comportamento é diferente daquilo que o próprio Deus deixou estabelecido na sua palavra. Então, a missão da igreja, proclamar as verdades da palavra de Deus, pregar a verdade, como diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que pregues a palavra, intes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Então nós temos que pregar a palavra. As pessoas não estão precisando de entretenimento, de diversões, de shows gospel. Elas estão precisando de ouvir a verdadeira palavra. O profeta Joel disse que haveria um tempo em que o povo teria fome e sede, e não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Eu te digo que esse dia já chegou. Aí você pode pensar: mas a palavra de Deus tem sido pregada. Hoje, no mundo globalizado, os meios de comunicações proporcionam a veracidade, né, a velocidade tão grande dessa divulgação, mas ele está falando de ouvir a verdadeira palavra de Deus. Porque há uma distorção e a verdadeira palavra não está sendo pregada. E as pessoas estão sendo incentivadas a buscar a Deus pelo aquilo que Ele pode fazer por elas. Que no sentido terreno, no sentido transitório, né, efêmero, algo passageiro, que a traça e a ferrugem corrompe, consome inclusive, e não falando das coisas eternas, arrependimento, santificação, que é preciso renunciar às nossas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. Então esse mundo vive apenas para o seu bel prazer, e é necessário levantar homens e mulheres de Deus para que possam confrontar essas condutas pecaminosas e saber que o céu é tomado à força, e nós não vamos chegar lá de qualquer maneira, não. É necessário ter uma vida pautada em conformidade com as doutrinas da palavra de Deus. Glória a Deus. É muito interessante isso aí, pastor André, porque quando se trata dessa questão, o propósito global, a gente já observa que já está tratando de uma abrangência muito grande. Quando se fala de global, né, global universal, a gente sabe que Deus está falando em uma totalidade, né? Não está fazendo aí uma separação, está falando num total, em uma totalidade global, em uma totalidade universal, né? Então o propósito do Evangelho é alcançar globalmente, universalmente, alcançar todos esses povos, né? E quando a gente vê aqui falando acerca de nações, etnias,
raças, né? A gente já observa que já está deixando bem claro para nós a respeito dessa questão de um propósito global. No segundo tópico, a gente vai observar pregar o evangelho, a responsabilidade de todo cristão. Então a gente observa, apóstolo Vanilson, pastor André, que é uma responsabilidade de todo cristão pregar o evangelho. É uma responsabilidade. Só ler um texto aí muito interessante. E também, dentro da própria lição, creio que, na verdade, prática, Paulo falando acerca disso aí. Ai de mim se não pregar o evangelho, não pregar a tua palavra. Então a gente observa que aquele que realmente tem compromisso, responsabilidade com a palavra de Deus, ele se sente no dever de proclamar o evangelho, de pregar a palavra de Deus. Não é por, como se diz, por uma imposição de alguém ou que alguém te obrigue a fazer. Não. Você tem que ter responsabilidade com a palavra de Deus em pregar, porque, na verdade, Deus chamou a gente com esse propósito, né? Primeiro subtópico. Qual é a nossa disposição? É uma pergunta, né? Qual é a nossa disposição diante de tudo isso? Como está a nossa disposição em levar o evangelho a todo mundo? Você sabia que a vida do Senhor Jesus tem a ver com a execução dessa ordenança? E aí, André? Muito bem. Existem pessoas que pensam que essa função de evangelizar, de fazer missões, é apenas para os líderes da igreja ou determinados grupos, né? Mas esse é um mandato do Senhor Jesus, é uma missão para todas as pessoas. Todos devem estar dispostos a pregar o evangelho, a pregar a toda criatura. Não precisa ter uma formação teológica para poder evangelizar, não precisa ter participado de um seminário, um curso específico. É bom que se faça isso para você poder falar com mais propriedade e convicção. Entretanto, isso não é uma obrigatoriedade para todo aquele que aceita Cristo como seu Salvador. Mas a obrigação é pregar o evangelho a toda criatura. É toda criatura, independente de onde ela esteja, qual a sua cultura. Então essa disposição, aí você sabia que a vinda do Senhor tem a ver com a execução dessa ordenança? Isso aqui é um assunto muito profundo, porque nós sabemos que a segunda vinda de Jesus é em duas etapas, né? Primeiro ele vem de maneira secreta, só os salvos o verão. Trata-se do arrebatamento da igreja, né? Os que estiverem, os mortos ressuscitarão primeiro, que se morreram em Cristo. Os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a estar para sempre com o Senhor. Mas Jesus retornará outra vez com a sua igreja para estabelecer o seu reino milenar na terra. Porque quando fala aqui que o evangelho será pregado a toda criatura e aí virá o fim, porque quando a igreja ser arrebatada, ainda não é o fim. Esse evangelho vai continuar sendo pregado. Inclusive 144 mil judeus pregarão esse evangelho. Haverá as duas testemunhas, haverá pessoas que irão se converter. Então, aqui ainda não é o fim. Porque tem pessoas que pensam que tem que pregar o evangelho para Jesus voltar logo. Tem que pregar a toda criatura, e aí Jesus só vai poder voltar se todo mundo ouvir falar de Jesus. Não, Jesus vai voltar, porque a volta dele é iminente. E algo iminente é que a gente não está esperando, pode acontecer a qualquer momento. Se fosse assim, era só a gente pregar, alcançar todo mundo, e aí pronto, está marcado ali, Jesus vai voltar automaticamente. Mas não é dessa forma. Esse evangelho vai ser pregado a toda criatura, aí virá o fim. Mas o fim não é agora. A igreja vai ser arrebatada e iniciará um período de grande tribulação. E o evangelho continuará sendo pregado. É importante a gente compreender isso aí, porque tem pessoas que pensam que tem que pregar o evangelho a toda criatura para Jesus poder voltar e arrebatar a igreja. Mas não é assim, é para poder vir o fim. E o fim é depois do arrebatamento ainda. É aquilo, né, pastor André, que a gente sempre fala, né? Existe o texto e existe o contexto, né? E a gente tem que saber em qual contexto que a gente está aplicando aquele assunto. Qual é o contexto que a gente está aplicando? É como o senhor deixou bem claro aí, né? Como é que vai esperar para Jesus voltar quando todo mundo for alcançado? Não. Eu acredito dessa forma aí também. Eu acredito nessa tese aí também. Que a volta dele poderá ser a qualquer momento
independente de pessoa ser outra, muitas pessoas ou quem falta ser alcançado ou não. Eu acredito nessa tese também, que a qualquer momento a trombeta pode soar, né? E os mortos ressuscitarão primeiro, nós que estivermos vivos seremos arrebatados em um corpo de glória. Então isso é importante, é interessante, essas perguntas aqui. Qual é a nossa disposição, né, para levar o Evangelho a todo mundo? E é muito interessante qual é a nossa disposição. Apóstolo. Mediante da pergunta, qual é a nossa disposição, aí é como já está bem explícito aí na fala dos amados, que eu tenho que ter essa chama no meu espírito, no meu coração, de estar disponível sempre para o reino de Deus, no a fim de propagar o Evangelho, de relatar Jesus Cristo, sua vinda, sua morte e ressurreição e o seu amor pela humanidade. Diante de estes acontecimentos, que aí já foi relatado, a gente observa que aqui em Apocalipse 5:13 diz assim: e vi todas as criaturas no céu, né? Olha isso. No céu, que lá há, na terra e debaixo da terra, todos dando ação de graça ao Todo-Poderoso e ao Cordeiro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todos aqueles que terão que ser salvos, segundo o crer no Evangelho, o praticar Jesus, o buscar Cristo, vão ser alcançados. Os que já estão no céu já estão alcançados, os que estão na terra estão sendo alcançados, e os que estão no inferno quer dizer que vão ter que dar graças a Deus, ou seja, até os mortos que morreram sem Cristo vão ter que adorar Jesus no final do juízo. Você reconhece que Deus é o Senhor, não permanecer no céu, mas julgados e vendo que são responsáveis pelos seus atos e vão para o lago de fogo, vendo que eles cometeram delitos tais e são dignos desse juízo. Mas que, de toda forma, todos serão alcançados pelo Evangelho, ou que seja para a justiça ou para o juízo. Agora, como disse aí o pastor André, verdade seja dita, e bem claro também expressou o Diácono Mauro, que as pessoas elas têm que entender que a gente estamos num período que não se pode brincar com salvação. Diabo sempre foi diabo, Satanás sempre foi Satanás, sempre veio para tentar destruir, roubar, matar. E Jesus Cristo veio sempre para demonstrar o amor, para salvar. Agora, se salva quem crê em Jesus, no seu sacrifício, que obedece e pratica, né? Que eu pratica, esses são bem-aventurados. E nós estamos aqui. Por que nós estamos aqui? Nós somos melhorzinhos do que alguém? Não, nós sabemos que a qualquer hora essa eminência, o arrebatamento que eu for pregar aqui, ele vai acontecer. É verdade, é uma grande realidade que a gente estamos vivenciando nesses últimos dias, muitos acontecimentos. E a gente sabe que o arrebatamento será o maior acontecimento de todos os tempos, é o arrebatamento da igreja. Agora basta entender e saber se de fato nós, como igreja, estamos preparados para este acontecimento, para essa eventualidade. Será que nós estamos preparados? Porque muitas coisas acontecem, muitas coisas estão acontecendo, e nós temos que ter cuidado para que a nossa fé não seja abalada de forma alguma. É interessante e importante nós permanecermos intactos, com a nossa fé intacta diante de Deus, porque a nossa fé é importante para nós, para nos mantermos de pé diante de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a minha fé, a tua fé é a tua fé, e nós precisamos alimentar cada dia Aleluia. A nossa fé. Pastor André, nós estamos aqui com o segundo subtópico, Paulo dizendo: pois me é imposta essa obrigação. O apóstolo Paulo via a responsabilidade de pregar o Evangelho como uma obrigação imposta a ele. A expressão ai de mim, se não pregar o Evangelho, tem dois sentidos claros: a obrigação e a punição. A obrigação e a punição. Eu não vou mais além e vou deixar para que o pastor André esteja comentando para nós. A obrigação é como o profeta Ezequiel, ele foi chamado como um atalaia. O que é um atalaia? Atalaia é uma pessoa que recebeu um chamado para poder avisar as pessoas do perigo.
é uma espécie de sentinela que fica na torre de vigia para avisar as pessoas quando o perigo está chegando. E há uma responsabilidade muito grande para o atalaia. Se ele vê a pessoa no erro, ele não avisar a pessoa e a pessoa morrer naquele erro, o sangue daquela pessoa será cobrada do atalaia, da pessoa que tinha por obrigação, né, aquele dever de vigilância, proteção e cuidado daquela pessoa, e ele agiu por omissão, né? Aí o sangue da pessoa será cobrado desse atalaia. Mas se a pessoa estiver no seu erro e a pessoa for avisada e mesmo assim permanecer no seu erro, essa pessoa responderá pelos seus erros diante de Deus, mas o atalaia não terá a responsabilidade referente à perdição daquela pessoa. Mas se a pessoa está no erro e o atalaia avisou e a pessoa se converteu do seu erro, aí o atalaia conseguiu ganhar aquela pessoa. Então, a obrigação é nesse sentido. Nós somos os atalaias de Deus hoje. E temos que avisar as pessoas do perigo, que o reino de Deus está próximo. É necessário eles saírem das trevas, virem para a luz, querendo o Senhor Jesus, aceitarem a Cristo como seu Salvador. Se eles quiserem aceitar, tudo bem, ganhamos as pessoas para Jesus. Se elas não quiserem, também a responsabilidade é individual. A alma que pecar, essa morrerá. Cada um responderá diante de Deus conforme a sua conduta, de maneira pessoal, de maneira individual. Mas a nossa obrigação é falar. Existem pessoas que falam, mas fulano não tem jeito. É cadeia ou cemitério, né? Já ouvi falar essas expressões. Mas para Jesus não tem caso perdido. A nossa obrigação é falar de Jesus. Se a pessoa quiser converter, ela se converterá. Até porque a gente não foi chamado para converter pessoas. A gente foi chamado para anunciar o Evangelho. Quem converte as pessoas é o Espírito Santo. Ele é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós temos essa obrigação e a outra é a punição, né? Senão, nós seremos punidos por isso. Porque é uma ilusão. Existe uma teoria chamada teoria universalista, em que diz que todos serão salvos. Porque como pode um Deus amoroso, misericordioso e bondoso levar as pessoas para o inferno? Mas eu quero dizer para vocês, ouvintes, que nesta vida nós escolhemos onde iremos passar a eternidade. Porque é através das nossas condutas, das nossas obras, aquilo que fazemos por meio do corpo, é que nós iremos prestar conta diante de Deus. Ou no tribunal de Cristo para receber o nosso galardão e entrar no céu, ou no juízo final, diante do trono branco de Deus, para receber o julgamento e ser lançado no lago de fogo e enxofre. Ali haverá pranto e ranger de dentes, e a pessoa ficará separada de Deus definitivamente, eternamente. Mas a nossa obrigação, ela é imposta. Como eu disse, é um imposto. O imposto a gente paga, querendo ou não querendo, ele já está incluso ali no produto que a gente vai comprar, já tem os impostos ali incluídos. Você querendo ou não, você vai ter que pagar pelo produto, sabendo que o imposto já está embutido ali. Você querendo ou não, tem que pagar. Então, fomos impostas essa obrigação. Não foi proposta. Não é uma proposta. Não nos foi proposta pregar o Evangelho. Foi imposta. É uma obrigação para a gente pregar. O pastor André, eu quero só pegar aqui fazer uma ressalva aqui, na verdade. O senhor citou a respeito aí do atalaia, né? E o senhor deixou bem explicado aí, eu não vou explicar novamente, acerca do que é um atalaia. Mas existe nos dias de hoje atalaias que têm ficado disperso e não têm avisado aquele que precisa ser avisado. O que o senhor tem a dizer para esses atalaias que têm ficado disperso, que têm ficado na zona de conforto e não têm cumprido com o seu papel de atalaia, não têm cumprido com a sua obrigação de atalaia? Nesse caso aí é um atalaia só na teoria, né? Porque é um atalaia teórico. Porque na prática ele não faz jus a essa nomenclatura, né, de atalaia. Porque atalaia é aquele que avisa. Ele tem que avisar. É uma obrigação. Falou, filho do homem, ponte em pé, eu falarei contigo. Vá, fale, quer ouçam, quer deixem de ouvir. A nossa obrigação é falar. Não que venha agradar as pessoas, que venha massagear o seu ego ou fazer cócegas em seus ouvidos. É a verdade da palavra de Deus. Quer aceite, quer não aceite. Nós estamos aqui em busca de reconhecimento humano. Nós estamos preocupados com índice de aceitação. Nós estamos aqui para agradar a Deus e não aos homens. Então é uma obrigação nossa é falar. Quer ouçam, quer deixar de ouvir. Eu trouxe essa pergunta, pastor André, porque na verdade nós sabemos que existe no nosso meio hoje aqueles atalaias que têm ficado despercebido das coisas de Deus, das coisas espirituais, porque o atalaia tratado ali em Ezequiel
esse atalaia, ele ficava ali naquela torre forte ali em cima, na entrada da cidade ali, né, no muro da cidade, era colocada ali aquela torre, onde esse atalaia ficava de vigia, né, vigiando para avisar, caso porventura vinsse o inimigo para atacar a cidade, né, o atalaia ele tinha que avisar, né, dar esse recado. Então eu trouxe, na verdade, esse assunto aqui, essa pergunta, porque a gente sabe que no nosso meio tem atalaias que têm dormido na torre de vigia. Tem dormido, né, apóstolo? O apóstolo tem algo a complementar aí a respeito desses atalaias, apóstolo? Amém. Aí tem um atalaia omisso também, né? Porque tem esse disperso é aquele que, tipo assim, parando o tempo e tanto faz pra ele. Mas tem um omisso que vê, tá vendo, tá sabendo, não tá fazendo nada pra mudar isso. O pior vai ser pra esse atalaia omisso, né? E esses aí vão tanto sofrer o rigor, como tá escrito lá em Ezequiel, que eles pagarão o sangue daquela pessoa. Olha isso. Você dá conta de algo que você não tem nas mãos, mas vai ter que dar conta? Deus vai querer o sangue, eu sei, a alma daquela pessoa. E agora? Onde é que ele vai dar conta disso? Então é melhor você que está disperso ficar percebido, se atentar para isso, para pregar o evangelho, que ouça que deixa de ouvir e pregue, né? E você que é omisso, que vê e não faz nada, está vendo, está sabendo, não está fazendo nada. Eu só falo se me dá tanto. Eu só falo se Deus mandar eu ir lá. Deus já mandou, a Bíblia já está mandando. É 24 horas, é só ir de pregar o evangelho. Né? Então assim, não pode ser omisso, não pode ser disperso, porque vai dar conta. Né? Assim como a pessoa que ele pecou, pastor André, Diácono Mauro, que ela pecou e ela não quis ouvir o atalaia, ela vai dar conta da sua alma, dos seus pecados. Assim também o omisso, o atalaia infiel, né? Esse que é o omisso e esse que está disperso, ele também vai dar conta daquela vida. Então isso é um perigo que ele está correndo. Acorda, desperta e não seja omisso. É por aí. Eu quero só ler essa conclusão aqui. Há um propósito divino quanto a proclamar a mensagem de salvação ao pecador. Não podemos, então, desviar 1 milímetro desse santo propósito. De fato, evangelizar não é uma opção, pelo contrário, é uma imposição divina como resultado do que o Senhor Jesus fez em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. Portanto, preguemos a boa notícia para todo pecador e em qualquer lugar e em que ele se encontrar. Esse é o mais nobre e sublime propósito da Igreja de Cristo. Então está aí, nossos amigos ouvintes, o propósito de missão: pregar o Evangelho a toda criatura. O propósito de missão: alcançar almas, alcançar o pecador, para que o pecador reconheça que realmente ele necessita de Cristo na vida dele e se arrependa dos seus pecados e alcance a salvação. O pastor deixou bem claro aqui, o pastor André, comentarista dessa lição desta tarde, de que a nossa obrigação é pregar o Evangelho. Salvar, aí não é conosco. A nossa obrigação é pregar o Evangelho. O que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. Então, uma vez que você esteja disponível, à disposição para pregar o Evangelho, não se preocupe com o que vai acontecer depois. O importante é você semear, plantar semente, pregar o Evangelho. O demais, o Espírito Santo é que está encarregado de cuidar dessa parte. Eu quero aqui, já de antemão, agradecer ao nosso querido pastor André, que aceitou de antemão aí, estar conosco aqui, aceitou o convite de estar conosco nesta tarde aqui, no programa falando sobre missões e evangelismo de rua. O apóstolo Vanilson também, que sempre está conosco aqui, dando esse maior apoio. E eu quero deixar com o pastor André Felipe aí para fazer suas considerações finais. E nós vamos estar dando término de mais um trabalho desta tarde de terça-feira. Programa falando sobre missões e evangelismo de rua. Amém. Eu quero agradecer o Diácono Mauro, o apóstolo Vanilson, a vocês ouvintes, e que possamos estar conscientes da nossa responsabilidade aqui na terra. Fazer a nossa parte, pregar o Evangelho a toda criatura, saber que Deus não nos chamou apenas para frequentar templos, ficar sentado na cadeira ouvindo as mensagens semanais, e quando aqueles que vão, né, mais de uma vez na semana, aqueles só vão no domingo, e quando vão, né, e achar que está tudo bem, que a salvação é assim, e guardar a salvação só para nós. Não podemos ser tão egoístas a esse ponto.
e sim se preocupar com o próximo, se colocar no lugar do próximo, sentir as dores do próximo. Muitos que estão descendo a sepultura sem conhecer a Jesus. E Deus está nos chamando para cumprir com essa missão. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Apóstolo Vanilson. Deus abençoe a todos os ouvintes da 93,9. Deus abençoe o pastor André, ao senhor Diácono Mauro também. Deus abençoe a todos e valeu. Glória a Deus. É isso aí. Esse foi mais um programa falando sobre missões e evangelismo de rua. Apresentador Diácono Mauro, coordenação Apóstolo Vanilson Santos. E aqui conosco, nos dando essa honra, o pastor, presbítero, pastor, evangelista, nosso querido André Felipe. Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima terça-feira.